Boa noite meus amigos, boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando aí para participar dessa live. Hoje vamos falar aqui da medida provisória 948 de 2020. Vou tentar fixar o tema aqui para vocês. Na verdade, eu coloquei aqui no comentário aí o nome, medida provisória 948 de 2020. Para fixar o tema eu ainda não aprendi, pessoal, vou revelar para vocês, tá? Não é vergonha nenhuma, a gente vai aprendendo a utilizar essas novas tecnologias, né? Fala Degas está online aí participando da live. Márcio Degarde, meu primo, bem-vindo a todos aí que já entraram. Vamos aqui falar um pouquinho do que tem sido modificado agora na área do direito do consumidor. Eu sou advogado, meu nome é Victor Bruno, para quem está chegando aí às vezes não me conhece ainda. Eu atuo também na área de direito do consumidor e hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre algumas alterações que, em virtude aí do coronavírus, estão impactando nas relações também aí de direito consumidor. E além, né, da medida provisória 948, eu separei outros assuntos que eu vejo que tem pertinência com a realidade nossa hoje, em virtude do coronavírus, né, em virtude do isolamento, das medidas aí que o poder público tem tomado para tentar evitar com que as pessoas estejam se aglomerando e essa pandemia se torne aí mais grave ainda aqui para nós, né, para os brasileiros. Então, em especial aí, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que já estão aqui na live. Vou pedir aí também, caso algum de vocês sintam o desejo de compartilhar esse conteúdo com algum amigo, algum conhecido seu, familiar, compartilha com ele. Tem aí o desenho do aviãozinho aí embaixo, aí você vai apertar nele aí no cantinho e escolhe aí alguns amigos que você queira compartilhar esse conteúdo e envia para eles poderem entrar também. Certinho, pessoal? Sejam bem-vindos aí todos. Minha prima Silvani também entrou, Ongraup, Joyce Graciana, Luna Diniz, minha esposa, bem-vinda, amor. Adriana, bem-vinda a todos. Então já vou começar. Primeiramente eu vou falar da medida provisória 948. Essa medida provisória, ela entrou em vigor no dia 8 de abril de 2020. Há 2 dias atrás. Hoje, né, dia 10 de abril, uma sexta-feira da Paixão, feriado, né, e não percamos aí, né, o sentido, né, da sexta-feira da Paixão, que foi o sacrifício, né, de Jesus ali na cruz, que ele pagou um alto preço por mim e por você. Então que possamos valorizar, né, esse sacrifício aí, porque o preço foi alto, foi caro, mas hoje nós temos aí o direito, né, a ter a vida eterna com o Pai. Então, não esqueçamos dessa data tão importante. Eu sei que aqui não é um momento, né, de culto, mas eu não poderia deixar passar e falar dessa data especial. Domingo é o domingo de Páscoa. Muitos aí vão compartilhar aí momentos apenas ali com os integrantes do seu lar. Sei que vai ser difícil para muitos que gostavam de reunir, né, com parentes, com toda a família para confraternizar a Páscoa.
mas nesse momento a medida é importante, é necessária. A gente não sabe, pode ser que o vírus esteja aí às vezes com algum familiar e ele é assintomático e pode estar contaminando os demais e chegar numa pessoa que é do nosso lar, com o nosso afeto, e essa pessoa pode não suportar as consequências do vírus. Então é melhor a gente ficar cada um na sua casa, beleza? Fica o recado também para vocês. Então vamos começar? A medida provisória 948, conforme eu falei, ela foi, no caso, entrou em vigor no dia 8 de abril de 2020. E o que ela dispõe? Ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas, de eventos dos setores de turismo, de cultura, em razão do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, do dia 20 de março de 2020. E ele dispõe, nesse decreto, sobre o estado de calamidade pública, em razão da emergência, em virtude aí do coronavírus, Covid-19. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou ler alguns artigos e a gente vai explicando, às vezes trocando uma ideia. Se algum de vocês fizer uma pergunta aí, eu vou tentar esclarecer elas também da melhor maneira possível, tá ok? Seja bem-vinda aí, Jéssica Malu, bem-vindo Everton, bombeiros do estado de Goiás. Valéria, seja bem-vinda, prima. Pessoal, então vamos lá. O artigo 1º, ele fala que essa medida provisória dispõe, sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos de setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. E gostaria de deixar bem claro aqui para vocês que o estado de calamidade pública ele vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020. Ele ficou pactuado lá no decreto que ele vigora até 31 de dezembro de 2020. Não é só durante esse período agora de isolamento, porque tem pessoas que confundem essa questão. Às vezes acham que é só por agora, devido a essa quarentena, é o estado de calamidade pública, mas não. O estado de calamidade pública ele vai durar até o dia 31 de dezembro de 2020, até o final desse ano, tá ok? O artigo 2º, ele fala o seguinte, na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem. Então aqui ela colocou uma condicionante para que os fornecedores, para que os prestadores de serviço, para a sociedade empresária, ela não seja obrigada a fazer de imediato o reembolso daquele dinheiro para o consumidor. Então, quais são essas 3 hipóteses que ficou condicionada? O inciso 1º fala a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. Então, o inciso 1º já dispõe que, se ele fizer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados, ele não vai ser obrigado a fazer essa devolução da quantia paga pelo consumidor, a reembolsar de imediato o consumidor pelo valor pago. Bem-vindo, Luiz Marque. Esse aí precisa só passar a torcer para o melhor time do país, o Verdão, viu, Luiz? Ei, Luiz. Inciso 2. A disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Então, o que esclarece aqui esse inciso 2 é que, se o fornecedor ele disponibilizar o crédito para que esse cliente, o consumidor, ele utilize posteriormente, ou se ele quiser utilizar para um outro serviço ali dentro da empresa, o fornecedor ele não é obrigado a reembolsar a quantia de imediato para o consumidor.
Então ele pode, né, no caso, solicitar, né, o crédito e contratar outro serviço. Às vezes pode ser que ele escolha às vezes um outro produto que é até mais caro. Tranquilo. Aí vai fazer o abatimento ali, né, do crédito que ele tem e ele paga essa diferença. O inciso 3 fala outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Aqui no caso é quando, por exemplo, o próprio fornecedor e o consumidor decidir pactuar de uma forma diferente dessas duas outras hipóteses anteriores, né? Se eles de comum acordo definirem lá como que vai ser feito para o consumidor utilizar, né, esse crédito ou utilizar do serviço contratado, tá valendo. O que eles dispuserem ali, ó, de comum acordo, tem validade. É um dos princípios que a gente tem aí no direito, que é o pacta sunt servanda. O que ele define? Que o contrato faz lei entre as partes. Beleza, mas aí se o consumidor e o fornecedor decidir pactuar de uma forma diferente, esse acordo deles tem validade. Tá ok? O parágrafo 1º do artigo 2º da MP 948 de 2020 dispõe que as operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, desde que, então aqui tem outra situação que condiciona para não ter o custo adicional, não ter taxa e nem multa para o consumidor, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de 90 dias, contado da data de entrada em vigor dessa medida provisória. Pessoal, a medida provisória ela entrou em vigor dia 8 de abril de 2020. Dia 8 de abril, dia especial para mim e para minha esposa, né? Foi o dia do aniversário dela e o aniversário nosso de casamento. Então, mais um dia especial aí. Hoje é aniversário do meu cunhado Washington, parabéns aí se ele estiver visualizando essa live. Feliz aniversário, muitos anos de vida para você. Então vamos lá, vamos voltar para o tema aqui, porque a gente não pode fugir não. Então pessoal, aqui vocês têm que ficar muito atentos a essa questão. Esse é um prazo decadencial. O consumidor ele tem o prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor dessa medida provisória, que foi dia 8 de abril de 2020. Então, ele vai ter 90 dias para poder solicitar a remarcação de serviços, da reserva e dos eventos, né, que foram cancelados, ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis, né, nas respectivas empresas, ou o acordo que vai ser formalizado com o consumidor. Mas ele tem que fazer essa remarcação, essa solicitação no prazo de 90 dias. Digamos, 8 de abril, ele vai ter até 8 de maio, junho, julho, até 8 de junho, para poder fazer essa solicitação. Se ele não fizer essa solicitação, o que pode ocorrer? Se passar esse prazo, o fornecedor ele já não está mais obrigado a remarcar sem, por exemplo, cobrar uma multa, cobrar uma taxa adicional. Então, o consumidor ele tem que ficar muito atento com esse prazo, 90 dias, a contar do dia 8 de abril de 2020, para solicitar essa remarcação, esse reembolso, essa remarcação dos serviços, né, ou a disponibilização do crédito, não reembolso. No caso, ele tem esse prazo de 90 dias. O parágrafo 2º da medida provisória aqui, no artigo 2º, fala que o crédito a que se refere o inciso 2 do caput poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Aqui você também tem que ficar muito atento. Por quê? O inciso 2 fala da disponibilização do crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, naquela que você contratou. Você contratou o serviço, então, digamos que você faz essa solicitação, né, da disponibilização de crédito.
A empresa que você contratou, a fornecedora do serviço, ela vai ter o prazo, né, de até 12 meses contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo. Digamos, se o consumidor, né, no caso, ele pode utilizar o crédito, né, nesse período de até 12 meses. Na verdade, eu estou acelerando aqui, mas esse inciso 2 fala da disponibilização de crédito e o consumidor ele vai ter o prazo para utilizar por até 12 meses, né, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. E qual que é o prazo aí de encerramento do estado de calamidade pública? Eu falei lá no início, dia 31 de dezembro de 2020 encerra, né? Então, contado dessa data, o consumidor tem até 12 meses depois disso para utilizar esse crédito. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do CAPT, serão respeitados. Inciso 1 fala da remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. A sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados. Então, a primeira coisa aqui que você precisa entender. Na hipótese de você solicitar a remarcação dos serviços, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você comprou um pacote de viagens aí por uma dessas agências de turismo e aí você escolheu para um período aí de férias. No caso, aí, o mês de julho ou de dezembro. Aí, na hora que você for solicitar que seja feito, né, essa remarcação, você vai ter a opção, né, de respeitar essa sazonalidade e os valores do serviço originalmente contratados. Você vai poder fazer a opção, por exemplo, de remarcar para um outro período de férias, de alta temporada, mas digamos que seja o contrário. O consumidor, ele fez ali a contratação, né, do pacote de viagens, porém ele comprou no período de baixa temporada, um mês fora de férias. Aí, quando ele solicitar essa remarcação, ele não vai poder solicitar que ela seja num período de férias, porque o período de férias, o valor do pacote é mais caro, então você vai estar desrespeitando aqui os valores originalmente contratados e a sazonalidade, que tem que ser da mesma forma que você contratou. Digamos assim, se você quiser uma forma diferente, você vai ter que arcar com os custos aí da diferença. E o inciso 2 do parágrafo 3º fala do prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 2020, que é esse prazo, né, vai começar, né, no caso, a findar, né, no caso, após o dia 31 de dezembro de 2020, vai ter 12 meses, né, no caso, para ele utilizar esse crédito aí. A remarcação de serviço ela vai ser nesse período de até 12 meses, após 31 de dezembro de 2020, no caso, então vai encerrar ao final 31 de dezembro de 2021. Ele tem que utilizar até nesse período. O parágrafo 4º dispõe que, na hipótese de impossibilidade de ajuste nos termos dos incisos 1 a 3 do CAPT, o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, no prazo de 12 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Ou seja, digamos que não haja um ajuste aí entre as partes e seja, digamos, impossível de o fornecedor cumprir com esse prazo que o estado de calamidade pública dispõe, né? Que é até 12 meses após 31 de dezembro de 2020. Aí, nesse caso, o fornecedor, né, no caso a empresa que foi contratada, ele vai ter que devolver, ele vai restituir o valor que ele recebeu do consumidor corrigido pelo índice IPCA-E. Então, aí, nessa hipótese, sim, o consumidor vai poder exigir
essa correção. Na outra hipótese, ele não tem direito a uma correção. Simplesmente, ele vai poder usufruir do valor que ele foi pago, né, na contratação de serviço. Então, apenas nessa hipótese aqui do parágrafo 4º, né, se não for cumprido o prazo de até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública, a empresa não cumpriu com a obrigação dela, aí o consumidor vai exigir a restituição da quantia paga com o índice, né, de correção do IPCA. O artigo 3º diz o seguinte: o disposto no artigo 2º se aplica a prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o artigo 21 da Lei nº 11.771 de 2008. Aí o inciso 2 fala aqui também, né, se aplica a cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. Ou seja, pessoal, quem comprou o pacote turístico, né, igual eu falei aí, o exemplo aí de quem comprou um pacote aí turístico, cinemas, teatros, plataformas digitais de vendas de ingressos, quem comprou aí ingresso para ir no show de fulano de tal, e aí esse show foi cancelado, está enquadrado aí nesses incisos aqui do artigo 3º da MP 948 de 2020. Então vocês já fiquem cientes daquele prazo de até 90 dias. Se ocorreu de algum evento que você contratou que era para esse período que estamos aqui, né, de isolamento, e as empresas cancelaram esse evento que você contratou, cancelaram a sua viagem, cancelou um show que você iria participar, cancelou a peça de teatro, por exemplo, né? Cancelou aí, né, qualquer evento que seja enquadrado nesses termos aqui que dispõe a MP, você vai ter que fazer, né, essa reclamação, né, no caso com a empresa ali, solicitando no prazo de até 90 dias que essa MP vai estar se aplicando aqui no seu caso. Isso aqui, pessoal, é até também para proteger as empresas, os fornecedores. Eu não sei se vocês viram, eu tive acesso ontem a uma informação que aquela cantora Nayara Azevedo ontem demitiu os 140 empregados que ela tem, os funcionários que ela tem aí na banda, na empresa dela. Então, por exemplo, essa medida provisória, ela veio também para poder equilibrar esse serviço, né, entre o consumidor e o fornecedor. Porque antes dessa medida provisória, no caso de cancelamento do evento, o consumidor poderia simplesmente falar: não, eu quero meu dinheiro de volta. E era de imediato. Se o consumidor, no caso, não fosse atendido, ele entrava com uma ação na justiça, pleiteava devolução, pleiteava às vezes danos morais, né, e muitas vezes, né, o consumidor ele conseguia os danos morais, danos materiais, né, que é a devolução da quantia paga, corrigido com juros. Aí essa MP veio também para equilibrar, porque igual nesse exemplo que eu dei da cantora que demitiu seus 140 empregados, com certeza é porque ela se viu, né, digamos, numa situação que ela não conseguiria cumprir com as suas obrigações, com pagar os salários, pagar os direitos dos seus empregados, com medo, porque os eventos foram todos cancelados nesse período, e aí teria que devolver o dinheiro para todos os clientes que contrataram o evento dela, que é o show, né? Por exemplo, é um exemplo que eu dou aí, e ela demitiu os empregados. Então agora com essa MP, digamos que isso vai dar uma tranquilizada nesses fornecedores, nos artistas que venderam o seu show, né, digamos, nas empresas de turismo. Eu ouvi falar aí que também muitas agências de turismo demitiram seus empregados, né, agências grandes, bilionárias, milionárias, demitiram seus empregados. Então, com a entrada em vigor dessa medida provisória, eles podem ter um pouco mais de segurança para não sair demitindo os empregados deles.
porque eles não vão ser obrigados a devolver a quantia do consumidor agora, de imediato, porque a medida provisória trouxe essa situação aí que dá o direito para eles, né, no caso, cumprir com o contrato, né, nesse prazo posterior. Ele vai ter até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública para cumprir com a obrigação e prestar o serviço contratado. Beleza? Esse foi um exemplo que eu dei para tentar facilitar o entendimento do que diz essa medida provisória. Se vocês estão achando que está muito rápido, está muito acelerado, não estou esclarecendo muito bem, pode falar aí, vai mais devagar, explica de novo, coloca aí, não entendi essa parte, que aí eu volto e vou tentar esclarecer, tá ok, pessoal? O artigo 4º da medida provisória 948 de 2020 dispõe que os artistas já contratados até a data de edição dessa medida provisória que forem impactados por cancelamentos de eventos, incluídos shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, e os profissionais contratados para a realização destes eventos não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Então aí, né, igual eu já até dei exemplo, expliquei, esse artigo 4º vem confirmar o que eu falei. Se o pessoal tiver contato, cabe pagar a multa ou entrar em acordo, não é? Gabriel Ailton, digamos Ailton foi vendedor, trabalhou comigo na Rival Calçados, abração meu querido. Ele corrigiu ali, contrato. É a situação que essa MP está falando aqui, o Ailton, que se ele fazer essa remarcação no prazo de até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020, ele fazer em até 12 meses depois, ele não vai ter que pagar multa, não vai ter correção monetária, entendeu? Ele não é obrigado a devolver de imediato a quantia, não é obrigado a reembolsar o consumidor. Agora, se ele não cumprir até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública, aí sim, aí esse contratado aí, né, esse fornecedor, prestador de serviço, ele vai ter que devolver e vai ser corrigido pelo IPCAE. Ou seja, vai ter uma correção, não vai devolver simplesmente o valor que ele recebeu. Tá ok? Vamos ler aqui agora, pessoal, o parágrafo único do artigo 4º da MP 948. Na hipótese de os artistas e os demais profissionais contratados para a realização dos eventos de que trata o caput não prestarem os serviços contratados no prazo previsto, o valor recebido será restituído, atualizado monetariamente pelo IPCAE, no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Ou seja, é isso aí, que eu acabei de te explicar. Se ele não cumprir o prazo, né, de realização do evento, né, e prestar os serviços em até 12 meses, aí ele vai ter que devolver esse valor que foi pago corrigido. Tá ok? Entendi, o garoto é isso mesmo. Sucesso para você. Beleza, Ailton. Valeu, abraço para você também, meu caro. Artigo 5º. As relações de consumo regidas por essa medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior, e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades nos termos no disposto do artigo 56 da Lei nº 8.078 de 1990. Essa lei que está falando aí, 8.078, é o Código de Defesa do Consumidor, pessoal. Essa situação aí desse artigo 5º é muito prejudicial e
pode ser que venha a ser declarado inconstitucional esse artigo. Tá? Vou deixar bem claro para vocês, porque na Constituição Federal ela prevê que aquele que causar dano a alguém, ele tem a obrigação de reparar, né? No Código Civil, na Constituição Federal está lá estabelecendo que tem, né, o direito a danos morais, né, aquele que for lesado. Então, esse artigo 5º aqui pode ser que ele seja derrubado, né? Mas por enquanto ele está em vigor, ou seja, ele está falando que nas relações de consumo que foram afetadas em razão da pandemia do coronavírus, que foi cancelado os eventos, foi cancelado voo, foi cancelado viagens, o consumidor ele não vai ter direito de pleitear indenização por danos morais na justiça, nem aplicação de multas ou outras penalidades. É isso que eu entendo que pode ser que caia, porque é um direito constitucional, né, os danos morais. Mas a lei, né, ela trouxe essa situação por configurar caso fortuito ou força maior, o estado de calamidade pública aí, né, da pandemia do coronavírus. Lá no decreto legislativo número 6 já está prevendo isso, né? Então, na medida provisória ficou pactuado que, em virtude desse caso fortuito ou força maior, não vai ter aplicação, né, de danos morais, multas, juros e outras penalidades, tá ok? Eu até separei aqui um artigo que é interessante aqui para a gente comentar, que aqui fala no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor. No caso aqui, eu vou estar lendo esse artigo mais para frente, porque ele já vai prever aqui numa outra hipótese que eu vou entrar logo em seguida. No caso, no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar de outras possibilidades aqui que a situação, né, de pandemia ela está gerando aqui na área de direito consumidor alguns reflexos também. Então, por enquanto, pessoal, aqui na medida provisória eu li os principais, né, artigos, ficou faltando só o artigo 6º. O artigo 6º fala que essa medida provisória entra em vigor na data de sua publicação, que foi o dia 8 de abril de 2020. Alguma dúvida aí sobre essa medida provisória? Se você quiser mandar aí uma pergunta, eu vou tentar te esclarecer. Porque logo em seguida eu vou partir para um outro tema que eu comentei aí, fiz a publicação que estaria falando também sobre a possibilidade de revisão de contratos em decorrência aí desses impactos do Covid-19, coronavírus. Seja bem-vinda aí, ó, Tatiana. Seja bem-vinda, Letícia, doutora Letícia Carvalho, ADV. Trabalhou comigo também, né, Letícia? Ali no escritório de advocacia. Delma Maione, seja bem-vinda. Pessoal, como ninguém mandou pergunta, eu vou passar para frente. Giacomo, Evelyn, bem-vindos também. Jordana, minha prima. Patrícia Diniz, seja bem-vinda. Todos bem-vindos, hein? Então tá, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, pessoal, um tema muito interessante é essa possibilidade de revisão dos contratos. Agora eu vou ler aquele artigo que eu tinha comentado com vocês, que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E eu vou ler aqui para vocês o inciso 5. São direitos básicos do consumidor. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, hoje, nessa atual condição que estamos vivendo, onde estamos aí praticamente todo mundo aí privado, né, de seu direito de ir e vir livremente, né? Estamos aí em isolamento, alguns não estão respeitando, né? Mas a gente sabe que o que está previsto aí é para todo mundo ficar em casa, né?
os governos estão pedindo, né? Fique em casa. Então, a hipótese é a seguinte: as empresas, elas estão, digamos, proibidas de abrir. Muitos empregadores aí, né, estão demitindo os empregados porque não está entrando, né? Não está entrando dinheiro, eles estão demitindo alguns. E também, né, tem o lado do cliente, do consumidor, né, que ele pode pleitear, né, a revisão dos contratos, porque muitas vezes ele está pagando e não está usufruindo do serviço que ele contratou. Um abraço aí para minha tia Lete. Ela comentou aí, ó, explicações hiper esclarecedoras. Parabéns, sobrinho amado. Deus abençoe e sucesso. Beijo, tia. Sucesso, tudo de bom para a senhora também. Manda um abraço para o tio Moacir aí. Ela é de Águas Lindas. Então, pessoal, devido a essa pandemia, está refletindo em todas as diversas áreas, inclusive no direito consumidor. E aí o consumidor, ele pagou pelo serviço e não está usufruindo. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns casos que eu até anotei para a gente falar. Plano de academia. Você contratou, às vezes fez um plano mensal, ou fez trimestral, anual, semestral, e agora você não está utilizando, porque as academias estão proibidas de abrir, pelo menos aqui em Goiânia e no estado de Goiás também. Eles estão proibidos de funcionar. Creio que quase que em todo o país deve estar dessa forma. Então você pagou ali o plano anual e agora você não está utilizando. A gente sabe aí que foi desde o dia 19 de março que o governador aqui do estado de Goiás já fez o primeiro decreto de isolamento aí da quarentena aí de 14 dias. E esse decreto foi prorrogado e a gente não sabe. Pode ser que a situação do coronavírus esteja agravando ainda mais e o governador vem e lança outro decreto proibindo, por exemplo, os comércios de abrir. Então, o que vai acontecer? O consumidor nessa situação, ele tem o direito de pleitear um abatimento, por exemplo, do valor ali que ele pagou, ou então até a prorrogação pelo período aí que ele está deixando de utilizar a prestação de serviço, que no caso é utilizar a academia. Ele pode depois estar pleiteando. Por exemplo, ele contratou 3 meses, aí ele ficou 2 meses proibido de ir na academia. Quando acabar essa proibição, prorroga por mais 2 meses para ele utilizar o serviço contratado, que ele já fez o pagamento muitas das vezes. Então, é uma opção do consumidor. Ele vai poder fazer isso ou ele solicitar um abatimento do preço desse serviço. Abração, doutor Fabier Rezio. Fez uma live comigo aí, esses dias. A gente falou sobre os impactos na área do direito previdenciário. Um abraço, meu querido. Gigante Fabier Rezio. Biel, abraço, meu caro. Carla Rubia, bem-vindo. Tamo junto aí, todos vocês. Rafael Vitor, esse cara é o PM aí em Goiás, também formado em Direito. Abraço, tudo de bom para você, meu caro. Então, esse primeiro exemplo aí do plano de academia serve para outros planos que você às vezes contratou e não está podendo utilizar do serviço. Então, consumidor, você tem sim esse direito de, em razão dessas atividades terem sido suspensas, você pedir a revisão do contrato. Aí, no caso, vai ser negociado entre você e o fornecedor. Eu dei esse exemplo aí que você pode pedir o abatimento, do valor, no caso do plano, e também pode pedir a prorrogação, digamos, quando voltar aí a abrir as academias, o período que você ficou sem utilizar porque estava suspenso, estava proibido de abrir, aí você utiliza posteriormente e já está pago. Outro exemplo que eu vou dar aqui é quanto aos serviços educacionais. Aí tem 2 hipóteses, Tem a interrupção total e tem a interrupção parcial. É o caso, por exemplo, dos colégios, das escolas, das universidades, Aí, nesse caso, nós vamos ter que olhar essas 2 vertentes, Quando for uma interrupção total, no caso, aí o consumidor ele pode até pedir a resolução do contrato.
né? Porque digamos, a escola não está abrindo, a faculdade não está funcionando, né? Digamos, né? Um exemplo, porque a faculdade tem uma exceção que eu vou falar agora, daqui a pouco, né? Mas aí, nesse caso, se o consumidor quiser fazer a opção de cancelar esse contrato, extinguir ele tem direito, porque foi totalmente interrompida a prestação de serviço educacional. E aí não vai poder ser imputado para ele cobrar multa, não vai poder cobrar nenhum encargos moratórios contra esse consumidor, não vai poder cobrar perdas e danos, entendeu? Porque não foi uma opção simplesmente porque o consumidor quis, né? Ele contratou e agora simplesmente o serviço foi totalmente interrompido, né? E aí não incide, né, no caso dessas perdas e danos, né, que está prevista aí, né, no artigo 393. Por que não incide? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 393 do Código Civil. Ele diz o seguinte, ó: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, a lei, né, as MPs estão aí dispondo, o Decreto Legislativo número 6, que é um estado, né, de calamidade pública, né, é um caso fortuito, força maior, então não pode, né, no caso, quando o consumidor fizer essa opção pela resolução do contrato, não vai ser cobrado dele juros, nem multa, nem um encargo moratório, tá? Porque é força maior. Eu vou trazer aqui aquela observação que eu comentei para vocês sobre as universidades. E até as universidades enquadram aqui na interrupção parcial. O que seria a interrupção parcial? Por exemplo, abraço, Roana, minha irmã em Cristo. O MEC, ele autorizou que, no caso, as faculdades, elas disponibilizem os cursos, né, na modalidade online, né, digamos. O aluno, né, esse aluno que contratou, né, a faculdade, ele vai para o curso presencial. Porém, como em razão do estado de calamidade pública as aulas estão suspensas da maneira presencial, o MEC autorizou que eles fizessem da maneira online. Então, está tendo aula ao vivo, né? Por exemplo, o Dr. Fabier Rez aí dá aula na FASAN e em outras universidades também. Ele está trabalhando normalmente, só que ele está fazendo, né, as aulas dele online. Igual a gente está falando aqui, ele entra na plataforma e dá a aula dele. Então, nessa situação aí, de hipótese de interrupção parcial, o aluno vai ter outras opções. Ele pode, né, manter o contrato vigente, ou também, se ele quiser, ele pode extinguir o contrato, sem imposição de qualquer multa, porque ele não tem culpa também, né? Ele contratou na modalidade presencial, né? Mas assim, por conveniência, como está tendo a aula online, nessa situação, por exemplo, que for um curso que não vai trazer nenhum prejuízo para esse aluno, para esse universitário, eu entendo que ele deve manter o contrato dele e continuar o curso. Agora, vai ter outras situações em que ele fica prejudicado. Por exemplo, se for um curso de educação física, que ele tem que estar ali fisicamente, o curso dele exige que tenha atividades físicas. Aí, nesse caso, aí esse aluno ele vai ficar prejudicado. Ou, por exemplo, às vezes um aluno que estuda, às vezes, farmácia, medicina, que ele precise ir para um laboratório para ter aquela atividade ali presencial. Nesse caso, por mais que tenha essa interrupção parcial, ele, né, no caso, ele está prejudicado, né? Aí, nesse caso, eu entendo que poderia ser uma opção dele a resolução do contrato, né, sem pagar nenhuma multa, sem pagar nenhum encargo. Pessoal, eu vou entrar aqui no outro tema, né? Digamos aqui que com relação, a essa questão aí de prejuízo de conteúdo, vai acontecer o que? De reduzir,
né, o valor da mensalidade, caso o consumidor queira, né, continuar com o curso. E se ele quiser também, digamos que a resolução do contrato, ele não vai pagar nenhuma multa, né? Porque é o princípio da boa-fé objetiva, né? Ele não teve culpa, o consumidor. A Valéria pergunta aí, para o serviço como van escolar. Valéria, digamos que se você contratou o serviço e o serviço ele não é possível de ser realizado nesse momento, porque não está tendo aula presencial, você pode solicitar aí o abatimento do preço. Por exemplo, você pagou, vamos supor, um plano anual. Aí você pode abater esses meses aí que você não utilizou do serviço. Pede um desconto no valor que você foi contratou por um ano, por exemplo. Aí você não utilizou por um mês, por 2 meses. Faz aí um acordo com esse prestador de serviço e abate. Porque você não está utilizando o serviço. Você tem direito. O consumidor tem o direito. Porque ele contratou o serviço não está sendo prestado. Mas desde que seja proporcional, tá? Ao período que não foi prestado o serviço. Beleza? Alguém tem alguma outra pergunta aí pertinente sobre esse tema? A gente está aí a 14 minutos aí de encerrar a live, porque o Instagram derruba quando completa 1 hora. Se alguém tiver, manda aí sua dúvida que eu vou procurar responder. Outro assunto que eu reservei aqui para a gente falar é com relação ao contrato de aluguel de imóvel comercial. Quando, por exemplo, a pessoa contratou, pagou o aluguel ali, paga o aluguel mensal de uma sala comercial, e agora, em razão dessa pandemia do coronavírus, o governo ele proibiu seu comércio de abrir. E aí, você, no caso, o contratante, né? Você tem ou não o direito de pedir a resolução do contrato, ou, digamos, a possibilidade de revisar o contrato? Eu entendo que você pode pedir a revisão do contrato, para poder fazer às vezes uma negociação para ver se abate aí um valor do aluguel, para abaixar o valor nesse período, porque você não está podendo abrir. Você não está vendendo, por exemplo, quem tem um comércio. Então não está entrando dinheiro. Como que você vai conseguir manter esse contrato de aluguel? No meu entender, e eu creio que muitos aí que entrarem com ação na justiça, eles vão conseguir, caso não venha a conseguir esse acordo ali com o locador, entre locador e locatário, eles vão poder, né, negociar entre eles, né? Mas assim, vamos aqui, primeiro vamos analisar os pontos. Digamos que é uma loja de shopping center, né? Geralmente são grandes redes que tem um shopping center. E tem a outra situação que é aqueles lojistas de comércio aberto, que é loja de rua. Por exemplo, aí temos aí lojas nos centros comerciais, nas grandes avenidas das cidades. Aí vai ter que analisar, por exemplo, se a impossibilidade, né, no caso de essa empresa realmente cumprir com a obrigação dela de pagar o valor dos aluguéis. Digamos que é uma grande rede, uma empresa aí multinacional que tem lojas aí em todo o país. Essa empresa, ela tem caixa para aguentar esses períodos aí, esses dias que está fechado. Nesse caso, eu creio que ela pode suportar esse período aí que ele está sem poder abrir o estabelecimento. Aí nesse caso ele não teria, digamos, essa possibilidade de requerer aí essa resolução, essa revisão do contrato, revisão do contrato, para poder calcular o valor menor, digamos, do aluguel. Mas agora naquela outra situação, que é um comerciante aí que tem um comérciozinho só, às vezes ele é um lojista aí de bairro, às vezes trabalha até com familiares.
às vezes nem tem empregado, ou tem um empregado só, né, um empregador em Eireli, por exemplo, ou um MEI, né, que às vezes só tem um empregado. Nesse caso, se ele paga o aluguel, ele é um pequeno empresário, ele não tem caixa para aguentar, e até eu tenho certeza que muitas empresas aí vão quebrar, algumas já estão quebrando. Então, esse pequeno empresário, ele tem esse direito de pedir a revisão do contrato de locação, né? E aí, existem duas formas para ele poder pedir essa revisão dos cálculos do aluguel. Ele pode buscar, primeiramente, extrajudicialmente. Como que ele vai fazer isso? Ele, por meio de um advogado da confiança dele, que vai intermediar ali entre locador e locatário, vai, né, fundamentando, né, nessa situação que o comércio está fechado, né, que ele não está tendo lucro, né, que a loja não está podendo abrir, né, e em virtude, né, desse desequilíbrio econômico, porque ele não está podendo funcionar, ele vai, né, ter o direito de pedir aí uma revisão para abaixar o valor desse aluguel, né? E digamos que seja feita ali essa negociação, mas aí no caso não seja exitosa a negociação, né? E aí não queira abaixar o valor dos aluguéis, né? Aí nesse caso a única saída é partir para a via judicial, né? Já que o locador ele não quis abaixar o valor dos aluguéis, porque a gente sabe que tem uns que, mesmo em razão dessa pandemia aí, ele não quer nem saber, né? Ele não está nem preocupado com o locatário aí, né? Aí nesse caso vamos ter que partir para a via judicial. Aí tem os requisitos que vai ter que cumprir, né? Mas aí por meio do advogado, né, esse contrato ele vai poder ser revisado na justiça, né? Aí até eu trouxe aqui o fundamento, né, da revisão, que está no artigo 567 do Código Civil, né, mais o artigo 19 da Lei 8.245 de 91, que é a lei que trata das locações, e também o artigo 317 do Código Civil. Aí tem que ser cumulado aí esses três artigos aí para fundamentar esse pedido judicialmente. Então vamos ler aqui, eu vou pesquisar aqui agora esses artigos para a gente ler junto. E caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aí que eu tenho 7 minutos ainda de live, a gente vai procurar responder da maneira mais esclarecedora possível. Então, o que diz o artigo 567 do Código Civil? Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. E eu creio que a hipótese do coronavírus aqui, ela acaba prejudicando, né, a relação aí entre o locador e o locatário. Tiago Azevedo, abraço meu irmão. Josiane, Vanderlei, Josiane, bem-vinda Josiane. A Josiane até ganhou neném agora, esses dias, né? Seja bem-vinda aí, nosso pequeno Heitor, que Deus abençoe muito, que seja um grande homem aí, abençoado. Vamos ler aqui agora o artigo 317 do Código Civil. O artigo 317 diz: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então aí é mais um artigo aí que você, né, no caso, poderá fundamentar o seu pedido de revisão do contrato de locação, né, comercial, de imóvel comercial. Agora eu vou abrir aqui o artigo 19 da Lei 8.245, que é a lei de locação, a lei do inquilinato.
Ele fala que não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-la ao preço de mercado. Então, aqui, por equiparação, dá para a gente utilizar com a situação aí atual, né, que os comerciantes aí estão proibidos, né, de abrir o seu estabelecimento. Então, por meio da via extrajudicial, ele pode tentar esse acordo para revisar o valor dos aluguéis. Se não for possível, ele pode partir para a via judicial. Tá ok, pessoal? Esses eram alguns assuntos que eu preparei aqui para a live de hoje, né? A gente tem aí em torno de 5 minutos, né, que resta de live. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda agora aí que a gente vai tentar esclarecer para você. Mas se não tiver, eu já quero agradecer a cada um que participou dessa aula, que digamos aqui que eu tento esclarecer, né, da melhor maneira possível aqui o que está prevendo aí a atual legislação, porque igual eu expliquei para vocês, inicialmente da MP 948, que alterou aí as relações aí, né, no caso entre fornecedor, né, e o consumidor, e vai trazer esses impactos que a gente falou no início da aula, né? Quem entrou depois aí perdeu, né? Mas aí eu vou deixar essa live salva por 24 horas, você